Gente, olha, prazer enorme estar aqui hoje. É um convite super especial feito pelo Serratec. E aqui, já em nome da mesa, agradeço a pessoa do Simão, que é o Relações Institucionais do Serratec, por todo esse trabalho. Não é o trabalho de uma pessoa só, é o trabalho de várias ao longo do tempo, mas hoje ele vem representando aqui esse Serratec de forma tão bem. Então, quando eu vejo, desde a hora que eu cheguei, né, conversando com muitas pessoas e pessoas referências na área, foi uma surpresa grande estar hoje nessa mesa e uma felicidade de estar com pessoas como Paulo Alvim, que é ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Paulo é engenheiro, hoje gerente de inovação do SESI, então ele toma conta aí para todo o Brasil da parte do SESI nacional na área de inovação. Então, uma pessoa que tem muito conteúdo, muito conhecimento para trazer para a gente em relação à saúde, a doenças, como que o SESI está olhando isso. Kátia Aguiar, nossa referência aí da Firjan em captação de recursos, uma fera do mercado, todo mundo conhece, onde você vai, não tem quem não conheça também. Eu sempre digo isso porque é importante a gente trazer a história das pessoas, né? Às vezes são 30, 20, 40 anos de histórias conjuntas que a gente precisa valorizar e muitas vezes a gente não valoriza. E mais recente agora, que eu estou conhecendo hoje, mas que é uma pessoa também que a gente já bateu um papo super especial, a Tayane, que está coordenando pesquisas fantásticas na Unifase. Ela é dentista, professora, pesquisadora, coordena hoje o núcleo clínico da Unifase. Então, gente, para abrir esse painel, e assim, de uma forma, acho que tem que ser um painel light, né? A gente ficou aqui pensando entre a gente, o que a gente ia falar com vocês, o que a gente ia trazer em termos de pergunta, né? Já que a saúde hoje, ela talvez seja a área que mais está gerando dados através do sensoriamento, através de diagnósticos, e a saúde está sabendo aproveitar isso muito bem. Então, quando a gente começou a olhar para esse painel, a pergunta principal que veio entre a gente é como é que a IA está sendo aplicada de forma adequada na saúde e como que os mecanismos de financiamento e inovação podem ajudar a potencializar esse mercado. Essa foi assim, a primeira pergunta que ficou muito forte, latente entre o grupo. Então, eu vou deixar aqui aberto para quem quiser começar a falar um pouquinho sobre essa questão de como a IA está sendo aplicada, os mecanismos, como é que vocês estão vendo essa evolução rápida da saúde com base em dados. Me escuta? Tá sem som, para mim. Me escutam? Agora sim. Primeiramente, queria agradecer o convite. Como eu estava falando nos bastidores, né, eu sou peixe pequeno aqui, pessoas com uma trajetória muito importante na área. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Na verdade, eu queria compartilhar um pouco da nossa experiência na ponta. Eu sou dentista, pesquisadora, e dentro da Unifase a gente tem feito pesquisa aplicada em doenças de muita relevância social. Especificamente no ambulatório de dor crônica, do qual faço parte da equipe, coordenada pelo professor Ricardo Teste, no qual a gente trata pacientes com diversas condições de dores crônicas que são relacionadas à morbidade, à incapacidade laboral e especificamente a osteoartrite, que é uma doença que é um guarda-chuva de doenças embaixo dela. Então, dentro desse contexto, refinar a pesquisa clínica, a IA ela pode ser muito importante desde identificar quem é o paciente que a gente precisa, através de fenotipagem, como fenotipagem de imagem e características clínicas. Então, já tem alguns trabalhos publicados nesse sentido, a gente pode falar mais à frente, para não me estender muito. Desde
acumular dados de pesquisa para que as próximas pesquisas sejam mais refinadas. Então, dentro da pesquisa básica, o conceito de refinamento experimental é muito incrustado, né? A gente quer usar cada vez menos animais, quer usar modelos in vitro. E na pesquisa clínica não pode ser diferente. Então, a gente tem que usar os dados do passado para refinar os projetos do futuro e entender o que de fato ainda não tem resposta e o que já foi respondido e precisa só ser aprimorado. Bacana, Tayane. Eu acho que foi fundamental, assim, como primeira fala, você já trazer essa questão dos dados passados, né? Ou seja, quando a gente fala de dados na IA, a gente olha para o passado, a gente tem que sempre lembrar do analista de dados que está ali manipulando aqueles dados o tempo todo. Mas a gente também tem a visão de futuro, né? É o cientista de dados usando a IA, usando novas ferramentas para poder tentar descobrir tendências. Ou seja, como é que a gente vai tratar daqui para frente? E aí, já jogando para o Paulo e para a Kátia, quem quiser responder primeiro, Paulo, nossa referência aí. Como é que você está vendo isso, Paulo? Tá, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né? Thaisa sabe que é sempre bom vir a Petrópolis. Eu estou em casa, literalmente, né? Quando eu chego aqui no Quitandinha, minha família sabe disso, me lembra minha infância andando de pedalinho aqui, né? Então, quando a gente fala de saúde, né? Saúde tem a ver com bem-estar, tem a ver com qualidade de vida. Então, nós estamos mexendo com pessoas. Hoje todo mundo virou novidade, todo mundo fala pessoas é o centro de tudo. Sim, porque não existe nada sem gente. E aí vem o primeiro confronto com a IA, né? A IA não vai sumir com o papel fundamental das pessoas. Até porque IA foi criado por pessoas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que IA acaba com o ambiente de trabalho das pessoas. Não, ele transforma o ambiente de trabalho. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala em saúde, é um universo que a gente tem. Até bem pouco tempo a gente achava que a influência na saúde, quando se falava em ciência e tecnologia, é só nas tecnologias. Realmente, as tecnologias mudaram quando a gente fala em saúde. Mas quando a gente fala da pessoa e do avanço que a ciência fez em saúde, a gente vai precisar de muita gente. Seja em ciência de dados, seja em analítica, ou seja em tudo isso. Então tem um universo, só que são outros perfis de pessoas, né? A gente recentemente a ministra Luciana acabou de lançar lá na COP um programa de bioinformática. Bioinformática não é o pessoal da biologia, nem o pessoal da informática, é um outro ente, é um outro profissional, né? Que tem que saber muito de biologia, tem que saber muito de informática, mas ele é um ente que tem um modelo mental distinto. Mas quando a gente fala em realidades de saúde, uma coisa que nos assusta, por acaso a gente teve uma reunião essa semana lá em São Paulo sobre isso, a tecnologia hoje ela não está trazendo a saúde para todos. Ela virou excludente. E aí, esse é um papel fundamental, e eu acredito que deve ter muito startupeiro aqui, porque o maior desafio que a gente tem é como é que eu universalizo e melhoro o serviço de saúde, né? Saúde não é tecnologia. Saúde nós temos usado no SESI, no sistema SESI, o conceito do phygital, né? Esse é um conceito que nasceu no comércio varejista, né? E aí todas as empresas começaram a fechar lojas, agora depois elas perceberam que tinham que abrir, porque as pessoas gostam de ver, né, determinados produtos. E nós estamos levando isso para o conceito da saúde. E não estou falando de saúde digital, eu estou falando ambientes onde você integra, e esse é o ponto que eu queria explorar, você integra o atendimento de profissionais, muitas vezes profissionais não com aquela excelência tal, mas que pelo digital eu consigo colocar um grupo de profissionais que são referência a nível internacional. E aí eu efetivamente ajudo. E aí IA é a grande ferramenta. As tecnologias via IoT
são a grande referência, e aí eu começo a usar o melhor que a gente tem hoje de TIC para potencializar uma saúde diferente, né? Onde eu não abandono o profissional, onde eu não abandono a excelência da pesquisa, mas eu consigo levar isso em serviços de melhor qualidade e, mais que isso, eu consigo universalizar. Exemplo, eu consigo ter uma unidade de atendimento operado por uma técnica de enfermagem no Amazonas, né? Nós vamos lançar o que a gente está chamando de Expedição Marajó, né? Porque nós lançamos na COP o COP-AIBA, que é um catamarã com 2 unidades Fidgeton, onde com um profissional de enfermagem ele começa a levar, e isso está linkado no HC, né, da USP, né, está ligado no Einstein, e eu consigo trazer os melhores profissionais. Via IA eu consigo transmitir imagem de exames, eu consigo transmitir alguma coisa, porque a IA vai nos permitir não só levar precisão, prontidão, mas com certeza a excelência. Porque eu consigo, por série histórica, um monte de coisa. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental quando a gente fala em saúde e TIC, né, é a questão do volume de dados, né? Hoje a gente tem um volume de dados da pessoa que a biologia leva, né? Qualquer pedacinho de uma célula, um pedacinho de pele, tem um conjunto de informações que hoje só supercomputação, e a gente já tem aqui o LNCC, que já também faz pesquisas nessa área, mas mais que isso, né, vamos precisar de muitos analistas, porque não basta só processar a informação, a gente vai precisar de análise. E análise, por mais que a gente tenha ferramentas de IA, você tem que ser sempre o dedo de um profissional, de um especialista. Paula, oi. Até pegando esse gancho, só para botar um quesinho a mais aqui, vamos dizer. Já que o papel das pessoas vai continuar tão importante, no final das contas a decisão sempre vai ser humana, né? Sim, a tomada de decisão, por mais que... A não ser que você delegue para a máquina. Ah, mas aí você tira... Aí é uma decisão de instituições. A gente sabe, né? Hoje mesmo eu recebi no WhatsApp um amigo meu que ele não aceita mais ser atendido por robô. Toda vez que é robô, ele faz propaganda contra da empresa. É uma opção pessoal, tá? Então, na área de saúde, isso tem vou usar um termo que a gente está começando a pregar. Letramento digital na área de saúde. As pessoas têm que entender que o atendimento do telesaúde, que é mais que o telemedicina, não é um atendimento por robô. Eu tenho um profissional especialista na outra ponta que está dedicando um tempo para você. Só que a gente tem que explicar a esse especialista como é que se faz isso, porque ele não sabe, ele só sabe fazer o atendimento presencial, né? Então, tem um processo de aprendizado, um processo de capacitação, tudo aquilo que a gente trabalhou muito tempo, e aqui no Serratec eles têm um trabalho bonito nisso, na hora de inclusão digital, né? E hoje a gente fala de letramento digital desde as crianças no início do ensino fundamental, né? Nós vamos ter que falar de letramento de saúde digital. Porque os profissionais de saúde, aí eu estou falando dos profissionais de saúde, não é só o médico. Todos têm que se envolver nisso. Tá? Por quê? Porque o digital, né, vai levar meios de produtividade, meios de qualidade e meios de excelência. A excelência não está mais nos livros, está nas bases de dados, está no conjunto acumulado de experiências de atendimento que você faz em fração de segundos. Então não dá mais para abrir mão, eu sou contra o IA. Não dá. Quem tiver contra o IA está fora. Foi interessante você falar um pouquinho sobre isso, né? Vou me apresentar então para as pessoas, já que eu não me apresentei, e vou pegar essa tua fala. Por quê? Eu represento hoje a Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC. Nós representamos 68 grandes multinacionais. Então, Siemens, Qualcomm, Telecom, Logicalis, T-Systems, alemã. Então, hoje, o MCTI é um parceiro da ABINC
A gente está com a MDIC, MGI, MCTI, a BDI. Semana passada, fechamos o acordo onde a BINC vai ser o hub do Open Industry Brasil. Então, já que você estava falando do volume de dados, o que é isso, volume de dados, gente? Vocês imaginem que uma indústria, como estava aqui há pouco, a GE, gera milhares e milhares e milhares de dados. Os funcionários geram mais ainda. Onde é que ficam esses dados? Dentro da GE, presos. O que o Paulo está falando, e aí eu vou traduzir para quem não é da área de tecnologia, gente, na área da saúde tem mais dados ainda. Como é que a gente vai abrir essa indústria da saúde para usar esse dado com o ser humano tomando decisão? Não é a máquina vai ajudar. E aí eu vou trazer uma pesquisa aqui, foi feita pela Unimed, Paulo. Então um amigo meu conduziu a pesquisa de diagnósticos médicos. Então, a ferramenta de inteligência artificial sozinha, ela capturava 94% de assertividade. Você botava um médico, ou um pool de médicos para fazer isso, 86%. Quando você botava os médicos, os enfermeiros, os profissionais, mais a IA, eles chegaram a 96 ponto alguma coisa por cento de assertividade. Ou seja, a IA sozinha, ela não resolve os problemas. E ela é excludente por quê? Porque ela já vem treinada com bases de dados históricas que carregam vieses. Então, já que você tocou nesse ponto, aproveitei para me apresentar. Então, eu faço esse papel aqui no estado do Rio de Janeiro hoje. E para te devolver dizendo o seguinte, já que vocês estão olhando para isso, e aí eu já passo para a Kátia para ela falar como que busca dinheiro para isso. Já que vocês estão olhando para isso de uma forma assim muito forte, e você está envolvido nesse processo desde o início, Nova Indústria Brasil, NIB, Open Industry, como é que você acredita que vai ser o futuro da saúde com esses profissionais agora que vão ter que ser multidisciplinares? Tá, é um processo, né? Tá ouvindo? Tá sim. É um processo que eu brinco, né? Eu tive uma experiência de professor universitário, né? E nesse momento eu sou um aluno de doutorado, né? E o que significa isso? A gente não vai parar de estudar nunca. E o profissional da saúde, né? Eu me lembro que lá no meu início da engenharia, a gente surgiu com um curso de bioengenharia, né? Depois veio o engenheiro genético e por aí vem, sempre pegando áreas da saúde. Agora a saúde se tornou uma questão prioritária, né? Eu não estou fazendo aqui discurso político, não. Saúde é a grande agenda, pauta do mundo. Só que tem uma questão, né? E isso vem muito depois da pandemia, né? A pandemia acelerou a transformação digital, a pandemia abriu, né, algumas janelinhas de trabalho conjunto, mas mais a pandemia mostrou, se nós não pensarmos por saúde, isso tem um efeito pior que a guerra. É devastador. Tá? Pior que a guerra. Então, o que acontece com a questão, né, da saúde hoje? Os grandes investidores na área de saúde, a gente sempre lembra da indústria farmacêutica. Elas pensam aquelas áreas que dão recurso. Ou seja, e elas são concentradas no hemisfério norte. O Brasil tem um potencial muito absurdo quando a gente pensa o hemisfério sul. Nós seremos hub de saúde coletiva. A partir do olhar do hemisfério sul, a partir da realidade brasileira e a partir da diversidade da população brasileira, né? Eu tive uma experiência desde 23, eu acompanho hoje mais remotamente, que é a questão da pesquisa genômica. A pesquisa genômica é a ponta da ciência de dados para a saúde, pelo volume de dados que eu tenho. Lá a gente conseguiu uma amostragem, lá no Paraná, de 4.000 cidadãos.
E a gente não tem capacidade de processar hoje, nem com supercomputador. A gente vai precisar de computador quântico, que nem existe ainda. Está chegando, Está mas chegando, tá chegando. Mas nem existe. Hoje o máximo que a gente tem é simulação quântica, é chip quântico, mas a gente vai precisar em função do volume. E só para vocês terem uma ideia, o custo de uma operação dessa é louca, então vai ser mais excludente. E a gente tem que trabalhar na convergência de tornar isso acessível, né, em qualidade e em preço. Tá? Paulo, E aí, vai falar um pouquinho só mais perto do microfone. E aí, só para somar isso tudo, nós estamos na pontinha do iceberg. Porque a gente vai trabalhar primeiro no hemisfério sul com aquelas doenças mais visíveis. Só que a gente tem um universo, e aí é um universo de pesquisa, professora, fantástico no que a gente chama doenças raras. Doenças raras hoje para o gestor público talvez seja o maior calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque hoje medidas judiciais exigem, né, que pessoas que têm aquelas doenças precisam ser tratadas. E não tem orçamento para isso. É o mínimo, né, que Tá? Então, o governo tem hoje que nós fazer. temos a maior janela de oportunidade na área científica, de um olhar de ciências raras, daquelas ciências que são problema, e as ciências e as doenças que estão chegando por aí. Né? Tanto qual é a estratégia, e nós temos trabalhado no sistema indústria muito nessa linha, a gente tem que trabalhar muito, cada vez mais, não com a doença, mas com a prevenção. E a promoção da saúde. Eu vou pegar teu gancho. Você Entendeu? deixou a bola Tá, quicando, então, hoje, vou pegar teu gancho. Hoje, e aí, por isso que saúde se torna tão relevante. Saúde é qualidade de vida. Saúde reduz necessidade de gastos públicos. Desde que a gente, de forma articulada, tá, faça prevenção, promoção e previsão, que a genômica ajuda muito, né? Porque a gente pode evitar, né, doenças que vêm de tratamentos de doença. Né? Ó, por que eu disse que eu ia pegar teu gancho? Porque você teve já do lado de lá do governo, você está do lado da indústria, você está com o sistema SESI, e agora eu vou jogar aqui para a nossa especialista de captação de recursos da Firjan. Por quê? O volume de dados é enorme. As pesquisas necessitam de grana. Já que, eu não sei se eu posso dar esse spoiler, mas tem 1,8 bi guardados lá no NIB para revitalização do nosso supercomputador aqui, do LNCC. Estão querendo tirar daqui, mas está uma briga, a gente está mantendo aqui 1,8 bi para poder processar dados. E aí, Kátia, como é que você, olhando com a visão da indústria, da captação, de quem está buscando esse fomento, você vê esse lado, não só do humano, mas agora também da predição e os mecanismos que existem para poder ajudar as pessoas, as empresas, a fazerem isso em parceria com o governo, com associações, pesquisadores e por aí vai. Obrigada, André. Obrigada, Paulo e Taine. Assim, falar depois de vocês é muito mais fácil, né? Todo mundo já levantou a bola, já é muito mais fácil. Thaís, obrigada pelo convite, né? Também é sempre um prazer estar aqui em Petrópolis. Petrópolis é do meu coração, meu pai sempre morou aqui em Petrópolis. Eu estava conversando com eles desde antes de começar aqui o evento. Eu trabalho com biotecnologia, com saúde, com empreendedorismo, inovação e captação de recursos a minha vida inteira. Né? Eu tenho aí uma estrada de quase 30 anos e lá atrás a gente começou... Eu comecei trabalhando com biotecnologia e aí pegando só um pouquinho o gancho do que eles falaram, né? A gente falava de biotecnologia há 30 anos atrás, de saúde há 30 anos atrás e era completamente diferente. Primeiro que o pessoal via biotecnologia como uma coisa muito esquisita, né? Aquela ciência que vai transformar, que você vai gerar clones e não sei o quê, era tudo muito estranho. E aí hoje em dia já é mais corriqueiro. Concordo com o Paulo que assim, a gente precisa de gente de capacitação, de gente formada. E não só, né? A gente começou a ter aí a bioinformática, a biomedicina.
e a bioengenharia, e a gente agora tem que botar esse povo todo junto e misturado, porque tá acontecendo coisas, né? A IA veio para isso, a Covid veio para mostrar, né, para dar o tapa na cara da gente, de que se a gente não cuidar, não tem, né? A gente tem que correr atrás. Falando também um pouco na linha do que Paulo falaram, dando um exemplo da indústria, né? A gente teve algum tempo atrás, eu conto milagre, mas não conto santo, né? A gente teve uma montadora, por exemplo, que estava com um problema com os seus profissionais, com os seus trabalhadores, com um problema de lombalgia. Gente, isso hoje, eu não conheço ninguém aqui que não tenha, né, um probleminha na lombar. E isso, em termos de indústria, é impactante, né? Então, os caras estavam com aqueles dados que vocês estão falando, né? Os caras estavam com os dados do plano de saúde, com os dados do PCMSO lá da empresa, dizendo, olha, tem muito trabalhador sendo afastado porque está com problema de lombalgia e etc. E aí tem um edital do SESI, que a gente, né, submeteu um projeto para essa montadora, propomos uma solução, teve uma proposição de uma solução, né, por inteligência artificial, para ajudar a justamente prevenir, para que você não tenha o afastamento do trabalhador, porque isso chega muito premente para a gente, né? E falando em termos da sua pergunta, né, dos editais, hoje a gente tem muito mais mecanismos do que a gente tinha 20, 30 anos atrás. Né, a questão de FNDCT, o próprio, né, a plataforma de inovação. Para quem não conhece, gente, bota lá no Google, plataforma de inovação para a indústria. O SESI e o SENAI, o SESI na parte de saúde e o SENAI na parte de tecnologia, tem uma série de editais. É um dos mecanismos mais prementes que a gente tem, desde 2004, tem todo ano. Ainda existem alguns editais abertos, a gente está no finalzinho do ano, mas ainda existem alguns editais abertos. Por exemplo, a gente tem hoje um edital aberto de cefaleia, né, para a gente propor soluções na área, né, para cefaleia. Tem vários editais que abrem todo ano, normalmente no iniciozinho do ano. A FINEP também tem trabalhado muito com isso. Eu já vou dar um spoiler aqui, porque eu já soube que a FINEP vai lançar em janeiro novamente o edital de tecnologias digitais para o Mais Inovação. Né? Eu conversando com o pessoal da FINEP ontem, eles me avisaram que devem estar em janeiro lançando. Então, assim, tem tido muito mais mecanismo. Tem Embrapi com a saúde digital. A Embrapi é um mecanismo bem interessante, onde a empresa paga 1/3, normalmente tipo 1/3, o governo paga 1/3 e a unidade, que é o laboratório específico, credenciado, paga 1/3. Quando é pequena empresa, ainda tem o Sebrae, que ajuda a pagar uma parte desse 1/3 da empresa. Então, assim, hoje tem muito mais mecanismo, muito mais formas e fontes de financiamento. Como eu falei para vocês, eu comecei a minha vida trabalhando com biotecnologia e eu participava, né, a gente organizava uma feira nos Estados Unidos e eu organizava a participação brasileira lá, que é a Bio Convention. A gente fez isso durante 5 anos. E o que se discutia muito lá na feira é o seguinte: o ser humano está chegando mais, né? Os nossos avós chegavam aos 70 anos, 80 era tudo velho. Hoje, os 70 não é mais tão velho assim. E as pessoas estão chegando a 100 anos. Né? A gente teve aí Dona Canô, teve o Liemeyer, o pessoal está chegando a 105, está chegando a 104. As pessoas estão ficando mais velhas. E isso significa o quê? Novas doenças. O meio ambiente precisa, né, a gente precisa comer, precisa ter comida para esse pessoal todo, precisa ter uma alimentação saudável. Então a gente também tem trabalhado muito. Volta na qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E é o que a gente estava falando, tem a saudabilidade, agora tem uma indústria da saudabilidade. Né? Quer dizer, como é que você come, o que você come, como é que você come direito, para justamente a gente prevenir, a gente não ter que remediar, a gente prevenir, né? E como é que você vai fazer? E a IA está aí para isso. Né? A IA está aí para novos medicamentos, para as novas, né, soluções, cosméticos, alimentos, sempre voltado para esse mercado da saudabilidade. E com isso, esse advento, né, de novas tecnologias e novas terapias, enfim, vieram também os financiamentos. Então, hoje, né, eu que trabalho nisso há 30 anos, hoje eu vejo que tem muito mais. Não é que não tivesse lá atrás, tinha, mas era muito focado em outras linhas e aí acompanhou o desenvolvimento da tecnologia. E agora a IA, ela permeia praticamente todos os editais. Né? Só para completar. É um bate-bola, é um bate-bola. Historicamente, né, nos 70 anos do fomento à ciência e tecnologia, nos 70 anos, a área que mais captou recursos para pesquisa científica e tecnológica, poucas pessoas
se atentam a isso. Foi saúde. Só que era muito centrado em quê? Em medicina. Tá? Hoje, as pessoas perceberam que não é só medicina. Né? Então, hoje você tem essa visão ampliada, né, do que a gente chama de cadeia de valor da saúde. Então, esse é o primeiro ponto. Cadeia de valor de saúde, que vai desde alimento até terapias. Né? Ampliou. Além disso, trouxe a indústria dessa cadeia ampliada. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 6 meses, o Ministério da Saúde colocou na Embrapia quase 200 milhões. Acabou de estar aberto agora uma chamada para um centro Embrapia de 60 milhões, só esse projeto. 60 milhões para um centro Embrapia na área de IFA. Né? Mais que isso, o ministro Padilha assinou na terça-feira em São Paulo, com a ministra Luciana, no CNP, uma parceria com o CNPEM, um investimento de 60 milhões para o CNPEM ser facilitador das empresas que queiram desenvolver desde equipamento médico hospitalar até IFA, que é a ponta de lança. Né? E aí você traz a reboque, universidade, ICT, empresa, todo mundo. Ou seja, hoje, se antes já era o setor que tinha mais investimento, hoje é o setor que tem maior diversidade. Né? Isso que a Kátia falou, uma diversidade de alternativas. A gente só está pecando porque a gente vai precisar cada vez mais de gente. Eu vou jogar para a Taíne, mas antes eu vou passar pela Kátia para perguntar assim. Kátia, falta dinheiro para inovação e para a saúde? Falta projeto. Pois é. E aí, Taíne? Então, e falta gente. Eu acho que falta muita gente. A gente está... Ano passado, nós fomos contemplados com a chamada da FINEP para o desenvolvimento de uma plataforma de terapia celular, produtos de terapia celular avançada, justamente para o tratamento de lesões degenerativas incapacitantes. Nosso modelo de osteoartrite, na ATM, guiado por ultrassom, estamos com stand aqui e mostrando um pouco do que a gente faz na Unifase. Então, nós somos um centro pioneiro no mundo na terapia celular avançada e fomos contemplados com esse edital de 12 milhões ano passado. E nesse contexto, o grupo tem buscado ferramentas de IA para ajudar, inclusive, a refinar a seleção de participantes para o estudo. Então, a gente tem um trabalho em parceria com o Cefet, com o professor Felipe Henriques, do Cefet, aqui de Petrópolis. E foi um trabalho premiado recentemente, um congresso, que justamente por aprendizado de máquina, né, buscou identificar com um banco de dados de ressonância magnética de joelho, que é um template que pode ser transportado para a articulação temporomandibular, identificação de presença ou ausência de doença. E o nosso objetivo é justamente refinar a acurácia diagnóstica para posterior validação pelo radiologista, né? A gente, na verdade, tem desenvolvido um modelo de fenotipagem e foi muito interessante a gente sempre aprende nesses eventos, porque quando a gente está falando de dor lombar, então e cefaleia, nosso ambulatório de dor orofacial, é um modelo muito parecido de dor crônica, de incapacidade laboral. Então, o paciente vai para o trabalho, mas ele não rende no trabalho. Então, além do absenteísmo, é uma dificuldade de rendimento no trabalho. O paciente está com dor crônica. E a gente está desenvolvendo, né, está em andamento um trabalho com a Universidade Duke, nos Estados Unidos. Então, aqui em Estados Unidos, identificando características dos pacientes que levam a susceptibilidade de desenvolvimento futuro de dor crônica. Então, há uma premissa que todos nós aqui temos uma assinatura baseada em características psicossociais, em limiar de dor à pressão, enfim, algumas características clínicas que, quando agrupadas, elas podem predizer a minha susceptibilidade a uma cronificação de dor. E isso vai ajudar os tomadores de decisão e a indústria, justamente o governo, a traçar estratégias para que esse paciente não desenvolva dor crônica.
né? Estratégias de suporte de qualidade de vida como exercício físico, orientações, intervenções precoces, né? E mais globais. E nesse contexto da pesquisa clínica, isso é muito verdade. Né, que a gente fica encantado, né, ouvindo o Paulo falar, e tem muito conhecimento no assunto, e de fato a boa prática clínica e tudo que vem atualizando nesse contexto tem trazido o foco para o Brasil como um palco de diversidade genética. Então, nós, enquanto núcleo de pesquisa clínica, já estamos prestes a iniciar alguns estudos e cada vez mais os estudos têm procurado a gente de diferentes áreas. Eu sou dentista, mas a gente diferentes áreas médicas, justamente porque nós temos uma população diversa e que pode fornecer dados que vão ser utilizados no mundo inteiro. Então é um campo em aberto no Brasil a ser explorado e a indústria tem, claro, muito dinheiro, mas não quer desperdiçar dinheiro. Então, para iniciar, né, precisa selecionar melhor. Deixa eu, até para a gente... Essa era uma palestra que dava para ficar aqui umas 4 horas, mas nós temos mais 5 minutos, mais ou menos. Então, o que eu vou fazer agora nesse finalzinho? Eu tenho aqui uma sugestão de desafio para vocês 3. E aí vocês que vão responder conjuntamente, cada um no seu tempo. Olhando para toda essa evolução que a pandemia trouxe, a digitalização realmente ela acelerou demais. A pandemia ela acelera a digitalização de uma forma que a gente não esperava. Então, eu sou da década, eu comecei, gente, na área de TI, 1994, montando rede de computadores cabeada. E fazendo manutenção de máquina de fliperama, porque eu gostava de jogar e não queria ficar esperando o cara vir consertar. Hoje, todos nós temos um aparelho desse com 2 chips pelo menos, ou 2, 3 aparelhos, tablets, notebooks e por aí vai. E uma coisa que veio muito forte aqui na fala é que a IA não é nova, ela é desde a década de 60. A IA sozinha não vai resolver todos os problemas. Então, 2 conceitos aqui ficaram muito claros, tá, gente? Talvez esses conceitos eles não sejam da área de vocês, que é o HILT, que é o Human in the Loop, que é o homem no centro do processo, tomando as decisões. E a outra foi a questão da predição e a necessidade de processamento de alta qualidade. Então não falta dinheiro, mas falta gente capacitada e falta principalmente vontade de se fazer. Então qual é o desafio para vocês 3 em 1 minuto, para a gente fazer o encerramento? Como é que vocês veem daqui para frente esse ecossistema, por exemplo, do Serratec, né? Vamos pegar aqui a região serrana, não vamos falar só de Petrópolis. Minha família era de Talcara, minha mãe é friburguense e eu amo Petrópolis. Mas como, por exemplo, o Serratec ele pode virar um grande hub de inovação e de excelência com todas as empresas, universidades, associações, indústrias, daqui para frente. Olhando esse mundo que está se abrindo do sul global, que você falou. Então a gente fala do sul global, por quê? Porque abaixo dos trópicos a gente tem um viés de dados, você tem um tipo de doença, acima do trópico você tem outra. Então o sul global vem muito forte. E como é que vocês veem daqui para frente essa abertura de dados, a predição, o homem no centro do processo, o Serratec sendo, por exemplo, um elo de ligação daqui para frente? Como é que vocês estão olhando tudo isso em 1 minuto? Em 1 minuto, vamos lá. Pitch. Pitch de elevador. Tá, pitch de elevador. A primeira coisa é o seguinte, tem que ter uma escolha. Né? Eu acho que aqui Petrópolis tem uma história. Né? Eu vivi aqui como Rua Tereza, a cidade das malharias. Ninguém mais vem a Petrópolis hoje comprar roupa. Primeiro ponto. Então a gente tem que fazer escolhas que estão vinculadas às oportunidades de futuro.
Qualquer atividade de futuro tem como base TIC. Tá? O Serratec já captou isso. Então, hoje você tem uma ação muito forte na região, e não é só em Petrópolis, de TIC. Por quê? Porque aqui tem empresas que são demandantes de TIC. Vocês viram, quem participou do painel anterior, viu o GE, né? Viu uma indústria tradicional que teve que se incorporar, ou seja, hoje ninguém mais abre mão de TIC. Então, no futuro tem que haver TIC. Mas mais que isso, tem que ter temas relevantes. Porque as empresas, muitas vezes, elas migram. Os temas, não. Os temas fixam a geração de conhecimento via universidades, viram a formação de profissionais, via também a universidade e escolas, mas mais que isso, a capacidade de pesquisa, como a professora colocou. Hoje, a pesquisa, o locus da pesquisa faz diferença para atrair empresas. Não existe ecossistema sem pesquisa. Pode existir. E ecossistemas são de pessoas, né? E ecossistemas são pessoas. Então, atrair pessoas. Petrópolis tem um diferencial, que a gente não pode perder o supercomputador. A gente não pode perder o Santos Dumont. O grande diferencial de Petrópolis como locus de pesquisa é a proximidade do supercomputador, né, do Santos Dumont. Isso é um diferencial. Ou dele, um computador quântico com novo dinheiro, né? Ou melhor. Ou melhor. Ou melhor. Mas o mínimo é ele. Outra coisa, atrair pesquisa para essa região. E aí o Serratec, e aí minha amiga Thaís, tem que ser agente dessa transformação. Não é fazer pesquisa só com os daqui. Quando ela fala que tem parceria com a Universidade de Duke, isso é por aí. Pesquisa é cooperação, pesquisa não é sozinho. Tudo é coletivo. Então, Petrópolis tem fatores de atratividade, a Serra Carioca, eu sou morador, tem fatores de atratividade natural. Nós temos que trazer essas pessoas para essa região para construir conhecimento aqui. Né? Petrópolis tem vantagens para isso. Só que não se faz isso sem dinheiro. Eu vou jogar a bola para minha amiga. Ó, e 10 hoje, segundos, hein? E hoje tem dinheiro. Tem dinheiro, vamos lá. E aí, Kátia? Tendo dinheiro, como é que a região aqui faz com isso? Então, eu só queria complementar um negócio que a Taine falou e trazer um dado que algumas pessoas não sabem. Aproveitar essa questão do trópico, né? Vocês sabem, por exemplo, a L'Oréal, né, de Paris, ela procurou um lugar para colocar o centro de P&D dela. E o centro de P&D está localizado no Parque Tecnológico do FRJ. E por que ela escolheu Brasil? Existem 8 tipos de fios de cabelo na raça humana. Né? A gente tem 8 tipos de fio. Que é isso, a gente, né, são a diversidade dos fios. Dos 8 tipos de fios mundiais de cabelo, 7 estão no Brasil. Essa é a nossa diversidade. E é isso que a gente tem que aproveitar. E por isso que a L'Oréal percebeu e instalou isso dentro, né, do Brasil. Veio aqui, veio para o Rio de Janeiro e instalou. Então, percebendo isso, falando em termos de IA, tem financiamento, Serratec aproveita, parceria. Inovação é formada com parceria. A gente sozinho, a gente não faz nada. A gente tem um mundo, a gente é enorme, a gente tem um país grande, a gente tem um estado... Né? Eu sou carioca da gema, eu falo exatamente isso. Tijucana, mas o carioca fala assim, passa lá em casa e não dá o endereço. Não, vamos fazer a parceria de fato. Né? É pegar, é sentar, vamos fazer um projeto, vamos sentar, vamos escrever o projeto. Né? Onde tem dinheiro, vamos procurar. Por exemplo, a Firjan, ela tem um boletim que ela solta todo dia primeiro útil do mês. E como é que o pessoal acessa, Kátia? Exatamente, a gente manda isso por WhatsApp. Eu faço uma curadoria de tudo quanto é edital que está aberto no Brasil. E eu faço um PDF dizendo um resuminho, um parágrafo do edital e o link para o edital. E eu disparo isso por WhatsApp, de graça. Eu não cobro para isso. Como é que a galera acessa isso? Cadê teu WhatsApp para a galera acessar? Bota lá, entra no site da Firjan, bota www.firjan.com.br/captação de recursos. Tem um e-mail lá, manda um e-mail para a gente que a gente manda o boletim para vocês. Isso é gratuito. Ó, fechou, porque estão querendo expulsar a gente. Taine, você que está com o desafio, você falou do Henriques, eu estava batendo papo com ele ali agora do Cefet.
E eu estava contando para ele uma história, só antes de te passar a palavra, que eu escutei aqui em Petrópolis, que eu achei um absurdo, e fui reclamar com o diretor que falou isso. E não, eles já estão querendo expulsar a gente, mas a gente vai sair porque o Aranha vai entrar. Eu tenho um monte de projeto com o Aranha, senão o Aranha vai me bater e vai tirar meus projetos. Junto com a ONU, junto com o PNUD. Ele falou assim para mim, não, você não tem que vir trazer projeto de cidades inteligentes do mundo para Petrópolis. Petrópolis tem que fazer de Petrópolis para Petrópolis. Eu olhei para a cara dele, e olha que ele foi diretor de uma grande empresa aqui, hein? Eu olhei para a cara dele e falei assim, mas como assim de Petrópolis para Petrópolis? Bebeu? Conhecimento está no mundo. Petrópolis é um locus, é um hub de inovação. Agora, se você se fechar, você morre. Porque ninguém vai querer botar dinheiro aqui. Então, Taine, você, agora eu joguei a bola para você e para o Cefet. Vou encerrar super rápido, que a gente e aí, já acabou como nosso é que tempo. você vê isso, dessa abertura? Na verdade, eu vejo a instituição, né, a Unifase, dentro desse contexto, na região serrana, como um grande centro de inovação e de translação da pesquisa. A gente está vivendo um momento de impulsionamento depois da Pró-Reitoria de Inovação, de Pesquisa e Inovação ter sido instalada. Então, na verdade, eu acho que as perspectivas para a região serrana são muito boas nesse sentido e vejo a universidade como protagonista nesse sentido de translação da teoria na prática. Então, queria agradecer a oportunidade de participar desse painel. Acho que essa conversa entre indústria e fomento, enfim, todos os atores é muito importante para que isso chegue de fato em quem importa, que é a população. Muito obrigada. Agora, para encerrar nosso painel, Paulo, por favor, última palavrinha. Não, é uma coisa que ela colocou muito importante. A universidade, historicamente, cumpre 3 funções, né? Os 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que a universidade, se quer entrar no século XXI, ela tem que colocar um 4º pilar. Esse 4º pilar é a inovação. Para isso ela precisa se transformar. Mas hoje já tem gente pensando nisso, né? O pilar que vai mostrar o caminho do papel da universidade no século XXI é a inovação. Não tem volta. Muito obrigado, gente. Ó, nosso tempo realmente está super estourado. A gente... Kátia, quer dar uma palavrinha final para a gente tirar foto? Só agradecer, dizer que, né, parceria é o negócio. Vamos fazer, tem muita coisa, tem muita gente boa. A gente tem um estado também que está muito castigado, todo mundo só fala mal do estado da gente, mas tem muita gente boa, tem muito trabalho bacana. Então, bora fazer, bora acontecer. Vamos fazer, né? acontecer, né? Bora. Isso aqui já é um exemplo, né? Isso aqui já é um exemplo. Então, parabéns a todos e muito obrigado, gente.